Bem-vindos ao 5 Minutos de Música. Eu sou a Inês Thomas Almeida. Hoje vamos falar de ópera, nomeadamente a ópera na primeira metade do século XIX, o chamado Bel Canto. Nos primeiros anos do século XIX, a Europa era um lugar muito conturbado. Acabada de sair da Revolução Francesa, de 1789, tinha assistido ao terror, à ascensão de Napoleão e às suas políticas expansionistas. Por volta de 1807, as tropas napoleónicas dominavam praticamente toda a Europa continental, desde Lisboa, onde as invasões francesas provocaram a fuga da família real para o Brasil, até Berlim, onde o outrora invencível exército prussiano tinha sucumbido afinal à ameaça do general francês. Poucos anos depois, em 1814 e 1815, deu-se o famoso Congresso de Viena, onde os responsáveis das nações europeias procuravam definir uma política a seguir para recuperar a Europa da destruição e também garantir que uma tal ameaça não voltaria a acontecer. Depois de um período tão conturbado, esse aparente regresso à paz traduziu-se numa atitude mental que tinha, sobretudo, duas vertentes. Por um lado, a procura da alegria, da exteriorização, dos temas ligeiros, do entretenimento e, por outro lado, um regresso ao mundo interior, uma introspeção, um olhar para dentro para os temas do eu, os temas filosóficos. Em Itália, nestes primeiros anos, houve um compositor que se destacou e marcou de forma vincada a produção operática na primeira metade do século XIX, Gioachino Rossini, um prolífico compositor de óperas que se considerava ele próprio um clássico na tradição de Mozart. Rossini compunha óperas para agradar a um público, trabalhava de perto com os empresários dos teatros e procurava, sobretudo, dar ao público o entretenimento, numa relação de cumplicidade, procurando ver aquilo que agradava, aquilo que tinha uma boa resposta, um bom feedback, para repetir com fórmulas que ia aperfeiçoando e limando até realmente conseguir chegar àquilo que o seu público dele esperava. E assim conseguiu um sucesso praticamente imbatível nas primeiras 3 décadas do século XIX. Rossini compunha numa linha herdada do século XVIII. Clareza formal, uso de coloraturas, linhas melódicas muito ornamentadas, mas agora já não feitas por castrati, que é um tipo de cantor que estava em desuso e que a partir de 1830 passou a ser totalmente obsoleto. Isto porquê? Porque vem na senda de uma procura e de uma valorização que se verifica ao longo do século XIX por aquilo que é natural. E, portanto, uma voz artificialmente construída, como era a dos castrados, deixou totalmente de ter expressão no século XIX. Uma das fórmulas de sucesso de Rossini foi, por exemplo, a da abertura. Se repararmos, em todas as aberturas de Rossini temos o mesmo esquema. Começam todas por uma parte lenta, têm todas um tema ou uma melodia inicial marcante. Rossini era um grande fazedor de melodias que ficavam no ouvido. Temos sempre um segundo tema, uma segunda melodia feita por um instrumento de sopro e, mais para o final, temos uma parte em crescendo, ou seja, que vai aumentando de intensidade, em que os instrumentos se vão juntando, a orquestra vai ficando cada vez mais densa, a massa sonora vai ficando cada vez mais cheia, os instrumentos todos tocam num ambiente de festa que acaba em apoteose e que fazia, enfim, as delícias do público, que rebentava em palmas. Apesar do seu estrondoso sucesso, Rossini retirou-se da composição de ópera aos 37 anos, numa posição financeira invejável, não só pelos seus sucessos de bilheteira, mas também pelos seus investimentos como empresário noutras áreas, por exemplo em casinos, que lhe garantiram uma situação económica invejável até ao fim da sua vida. É comum dizer-se que Rossini se teria retirado para se dedicar ao seu maior prazer, que não era a música, mas sim a comida. Bom, isso é uma botada e Rossini, apesar de bom vivant, ter-se-á retirado dos palcos provavelmente mais pelo facto de a sua música, o seu tipo de composição, começar a ser visto como um pouco antiquado e o público oitocentista estar mais voltado para peças que expressassem mais o ideal romântico. Que ideal era esse? Em traços muito gerais, uma procura da individualidade, daquilo que faz parte do indivíduo e que o distingue de todos os outros.
Contrariamente ao iluminismo do século XVIII, que procurava explicar todos os fenómenos possíveis, quer filosóficos, quer científicos, através de leis universais, no romantismo há a fixação naquilo que é particular, naquilo que é diferente, naquilo que é estranho e naquilo que é característico de cada pessoa, aquilo que só ela sente e que é diferente do que o outro está a sentir. Há uma procura cada vez maior de tudo o que tem a ver com as emoções, que provoca e desperta emoções fortes. As histórias de terror, as histórias de fantasmas, as novelas de Sir Walter Scott, passadas na Escócia, todo um olhar para o passado distante e mítico, medieval, tantas vezes imaginado. Tudo isso são características que vão existir e definir muito o século XIX, o chamado período romântico. E Rossini, de facto, não compunha dessa forma e terá decidido, porventura, enfim, retirar-se, estando em desacordo com aquilo que ele via ser agora o novo gosto dominante. E esse gosto dominante vai ser marcado por uma sentimentalidade delicado-doce, pelos temas do amor, dos dramas pessoais, das vivências interiores e vai ser espelhado de forma magistral por dois compositores italianos também, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Um exemplo é a ópera Norma de Bellini, com a sua famosíssima área Casta Diva, que tem uma característica que é particular de Bellini, que são as melodias muito longas. São melodias que não são apenas pensadas para ficar no ouvido, como eram as de Rossini, mas também que ficam a pairar e que se desenrolam e desenvolvem durante muito, muito tempo. Esta ideia do desenvolvimento e do sentimentalismo vai criar uma densidade psicológica muito maior nestas óperas. E o que acontece é que estas óperas da primeira metade do século XIX já vão abandonar um modelo pré-existente de recitativo e área, e em vez de recitativo e área, vamos passar a ter uma cena e uma área. Ou seja, já não há aquela rigidez da alternância entre o falar e o cantar, mas sim as personagens vão falando, cantando, vão explicando e expondo os seus dramas pessoais de uma forma que vai mudando conforme o assunto e conforme a necessidade dramática da personagem. Também nas áreas vai haver uma mudança. Já não são uma exposição de um sentimento do princípio ao fim, uma reflexão sobre um estado do espírito, mas sim tendencialmente divididas em duas partes, um cantabile e uma cabaletta. O cantabile é uma parte mais lírica, em que aquela personagem expõe de forma muito sentimental e muito depurada aquilo que está a sentir, os conflitos interiores pelos quais passa. E a segunda parte da cabaletta, então, é uma parte em que aquele cantor ou cantora pode já mostrar a sua mestria técnica e pode fazer uso de muito mais coloraturas e, enfim, e ornamentação. Exemplos famosos são, por exemplo, a ópera La Sonnambula, de Vincenzo Bellini. Outro, porventura o mais famoso, é a ópera Lucia de Lammermoor, de Gaetano Donizetti, com a famosíssima cena da loucura. É interessante notar que para estes compositores e para este público a loucura era sempre feminina. Agora, no século XIX, vai haver todo um modelo de vocalidade diferente, assente no sentimentalismo, em linhas melódicas muito bonitas e muito longas, em que as vozes femininas e masculinas têm funções diferentes, sendo que as vozes masculinas são agora heroicas e volumosas, e sendo que as vozes femininas são as únicas que podem conter coloratura, que agora traduz a instabilidade psicológica, a incapacidade daquela personagem de lidar com a realidade, enfim, qualquer tipo de debilidade psicológica daquela personagem. À medida que vamos avançando para a segunda metade do século XIX, vamos vendo cada vez mais retratadas na ópera as questões do realismo, de mostrar as coisas como elas são, com os horrores e com a crueza da realidade como ela é, e também o nacionalismo, que vai
pôr nas óperas cada vez mais uma componente regional e vamos verificar em vários compositores a tentativa de conseguir uma ópera nacional. Bom, mas disso falaremos noutro programa. E por hoje ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham um like. Não se esqueçam de subscrever este canal. Se quiserem receber as notificações, cada vez que houver um vídeo novo, cliquem no sinal que tem um sininho. E espero continuar a ver-vos de novo aqui no 5 Minutos de Música. Até lá!